Graça e paz, que o Senhor Deus possa estar te abençoando poderosamente, ricamente, através da sua palavra. Meu muito obrigado para você que se inscreveu no canal, meu muito obrigado para você que tem compartilhado os vídeos. Eu tenho a plena certeza que a palavra de Deus que está sendo pregada está edificando a sua vida e edificando a vida também daqueles ao qual você tem compartilhado. Então aqui fica o meu muito obrigado, a minha gratidão por você estar divulgando a palavra de Deus. Antes de entrar nessa mensagem, eu quero te convidar a ouvir a mensagem aqui no canal, Reconstruindo de Maneira Correta. Você vai ver a importância do comportamento de Neemias ao iniciar a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nessa mensagem eu também estarei falando sobre Neemias. O texto diz que vai ser lido que Neemias ele ouviu as palavras ao qual a cidade estava completamente destruída. As portas estavam totalmente queimadas, ou seja, Jerusalém precisava reconstruir os seus muros. Mas qual foi o comportamento de Neemias ao ouvir essas palavras? Então vem comigo, vamos ouvir essa mensagem. Eu sei que também ela vai edificar a sua vida. Vem comigo, vamos ver o que o Senhor Deus tem para falar aos nossos corações nessa mensagem. Que Deus te abençoe. Vamos à leitura da Palavra de Deus, Neemias capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O texto fala justamente de quando Neemias ele é informado sobre a situação dos muros de Jerusalém. Os muros destruídos, as portas totalmente queimadas, ou seja, uma cidade agora desolada. E Neemias, quando ele ouve estas palavras da condição da cidade ao qual se encontrava, o texto diz que ele, ao ouvir essas palavras, ele se lamentou, ele se assentou e chorou por alguns dias. E esse texto, ele é muito rico, porque ele nos mostra que nós chorarmos, lamentarmos, ficarmos cabisbaixo, isso é normal num processo de reconstrução. Talvez algo na sua vida tenha sido destruído, talvez algo na sua vida tenha sido parado, e talvez você esteja chorando, esteja lamentando. Isso é normal nas nossas vidas. Um dia funcionava bem e agora não funciona mais. Um dia estava construído, mas agora está destruído. Então Neemias ele passou por esse processo. Ele chorou, ele se lamentou, ele se assentou. Só que o texto diz que ele lamentou por alguns dias. E Neemias aqui me ensina que um grande problema é a pessoa ficar lamentando pelo resto da sua vida. O texto não diz que tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por tantos meses, por tantos anos, por longa data. Não, o texto é bem claro, ele diz por alguns dias. E muitas pessoas, ao qual tiveram algo interrompido na sua vida, estão lamentando até os dias de hoje. Tem pessoas que eu converso e a pessoa consegue dizer, olha pastor, isso aconteceu na minha vida há 4 anos atrás, 6 meses, 30 dias e 18 horas. A pessoa guarda aquela tristeza no seu coração. E pior, além de guardar a tristeza, ela vive com ela. E eu te pergunto, como uma pessoa vai iniciar uma reconstrução se ela guarda essa tristeza no seu coração? Se ela está até hoje lamentando por algo que aconteceu? Nós não podemos guardar nos nossos corações as tristezas
Sim, podemos guardar, mas não por muito tempo. Tem que ser igual Neemias, por alguns dias. Então a pessoa fica lamentando para o resto de suas vidas. A pessoa guarda isso, a pessoa dorme com isso, a pessoa acorda com isso. Tem que fazer como Neemias. Recebeu as informações, sim, tristes, estava agora com uma grande responsabilidade de iniciar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então aquela notícia o abate, mas aquela notícia não prostra Neemias. O texto é bem claro. Apesar de ter ouvido aquelas palavras, ter se assentado, chorado e lamentado, foi por alguns dias. E aqui está o passo principal da sua reconstrução. Não fique remoendo o passado. Tem muitas pessoas que guardam o passado, porém esse passado tem impedido de reconstruir. Talvez um passado que tenha impedido de você perdoar. Talvez um passado que tenha impedido de você abraçar. Talvez um passado que tenha impedido você de avançar. Isso não pode acontecer na sua vida. Reconstruções nas nossas vidas vão acontecer. Nós passamos por adversidades, nos deparamos com palavras de destruição, nos deparamos com palavras que podem fazer com que a gente lamente, fazer com que a gente se assente e chore. Mas tudo isso tem que ter a capacidade de ser por alguns dias. E Neemias, ele é bem claro na sua palavra. Ele ficou prostrado, sim, mas por alguns dias. José, ele teve 2 filhos por ocasião quando ele estava no Egito. Manassés e Efraim. E você sabe o que significa esses 2 nomes, Manassés e Efraim? Manassés significa esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Quantas coisas José passou no Egito? Quantas coisas José passou na sua caminhada? Mas agora ele tem 2 filhos no Egito. O primeiro nome ele coloca de Manassés, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O seu segundo filho se chama Efraim, que significa terra fértil, campo frutífero, pasto verdejante. Todos esses sinônimos são aplicáveis ao nome de Efraim. Aí eu te pergunto, o que será que José, o primeiro nome do filho, ele coloca de Manassés e o segundo ele coloca de Efraim? Por que aqui, meu amado? Porque aqui, minha irmã em Cristo Jesus, você que ouve essa mensagem, está o segredo de uma vida próspera. Está o segredo de uma vida que faz eu e você avançarmos para reconstruirmos e reconstruirmos com sucesso. Quando José tem o seu filho e coloca o nome de Manassés, ele está dizendo, olha, todas as provações, todas as tristezas, todas as coisas que me fizeram prostrar, todos os contratempos foram deixados para trás. Eu esqueci todas essas coisas. Eu não tenho mais nada guardado no meu coração. Quando José, ele coloca o nome do seu filho de Manassés, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, agora ele pode ter um filho chamado Efraim, campo frutífero, terra fértil. Para que eu e você possamos alcançar a terra fértil, é necessário fazer com que venha a nascer o Manassés, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Vamos gerar o Manassés para que eu e você possamos chegar no Efraim, poder reconstruir e reconstruir com sucesso, poder dar o primeiro passo sólido nessa reconstrução. Então não fique remoendo o passado. O que passou, passou. Deus é contigo. Deus ele está sobre a tua vida. Deus tem o melhor para você. É necessário que você avance.
é necessário que você reconstrua e reconstrua em Cristo, reconstrua em Deus. Então, esqueça as coisas que ficaram para trás. Deixa nascer o Manassés, deixa nascer o Efraim. Não fique remoendo o passado. No versículo 4, ainda na parte final do texto, diz assim: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A tristeza ela pode bater à sua porta. A destruição pode bater à sua porta. Algo pode acontecer que vai fazer com que você veja a necessidade de reconstruir. Sim, isso aconteceu com Neemias. Mas depois que ele chorou, se lamentou, e o texto diz, por alguns dias, e tem pessoas que lamentam até os dias de hoje, o versículo 4 no final diz que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso nos ensina que eu e você precisamos canalizar as nossas tristezas para Deus. Precisamos pegar todos esses contratempos da vida, todas essas coisas que um dia foram destruídas, foram interrompidas, foram paralisadas, e canalizar aos pés do Senhor. Estive orando, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Canalize tudo para Deus. Coloque tudo diante do altar do Senhor. Neemias, ele canalizou sua tristeza para Deus. Neemias, ele colocou aquela situação aos pés do Senhor. E é isso que eu e você, nós precisamos também fazer. Para algumas pessoas, as tristezas o têm paralisado. Para algumas pessoas, as notícias tristes, o desânimo tem paralisado e não tem feito com que essas pessoas avancem na sua reconstrução. Faça como Neemias, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Peça a Deus para transformar as suas decepções em trampolim para o sucesso. Peça a Deus na sua oração para fazer com que essa adversidade, essa luta, essa provação, essa reconstrução seja um trampolim para o teu sucesso, seja um trampolim para o encontro real dos planos de Deus para a sua vida. Deixa eu falar algo para você. Está na hora de reconstruir. Isso mesmo. Reconstrua. Arregaça as mangas. Reconstrua. Está na hora de reconstruir. Essa é a palavra de Deus para você. Reconstrua. Dê o primeiro passo nessa reconstrução. Não fique remoendo o passado. Esqueça as coisas que trouxeram tristeza ao teu coração. Lamente, chore, sim, assente, mas por alguns dias e não pela vida toda. Pegue toda essa tristeza e canalize para Deus. Pegue toda essa situação adversa e coloque aos pés do Senhor. Foi isso que Neemias fez. Eu quero terminar essa mensagem com uma das recomendações do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. Ouça esse louvor e que você possa chegar à conclusão que o primeiro passo precisa ser dado na reconstrução. Portanto, avance, esqueça o passado, coloque tudo isso aos pés do Senhor e você vai ver que os muros, quando forem reconstruídos, exaltarão o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e ouça esse louvor, apenas um pedaço, e veja que você precisa avançar para as coisas que estão diante de você, mas é necessário deixar o passado para trás. Deus te abençoe em nome de Jesus. Esconderijo do Altíssimo, pode dizer do Senhor:
Ele é o meu escudo e fortaleza. Ele o livrará do caçador, sim, ele o cobrirá com suas asas, sua fidelidade, seu escudo será. Não temerá o pavor da noite, não temerá a seta do dia, nem a flecha do meio-dia o alcançará. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, nada o atingirá, nada o atingirá. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, nada o atingirá, nada o atingirá. Abrigo do Altíssimo. Não temerá o pavor da noite, não temerá a seta do dia,